Existe um mito para todo mundo que inicia o seu próprio negócio, para iniciar no empreendedorismo. Nós sonhamos em vou vender para todo mundo. Será que você vai conseguir? Então, segue aí o nosso conteúdo para você saber se vai conseguir ou não. E aí, família, tudo bem? Meu nome é Fernando Carvalho e hoje a gente vai falar se seu negócio é para todo mundo. E a resposta é: não, você não vai vender para todo mundo. Como a gente já falou no nosso canal, você precisa saber seu público-alvo. Por quê? Às vezes você tem um negócio maravilhoso, mas sinto te dizer, às vezes esse negócio maravilhoso não serve nem para sua sogra. Entendeu? Por quê? Imagine. Imagine que você tem lá vou abrir uma bomboniere, vou abrir uma loja de doces de bolo, que não sei o que, vou abrir uma açougue. Só que a sua sogra, ela tem diabetes, ou sua sogra não gosta de doce. Então, você vai abrir, nem ela vai na sua loja. Eu quero dizer o quê? Você precisa identificar seu público-alvo. Você precisa saber a necessidade do que você vai abrir, se vai atender ali na região o seu público. Não só na região, como na internet, se você for fazer algo que dê para fazer na internet. Então precisa identificar o que? Faixa etária, se as pessoas, o feedback das pessoas, se elas realmente estão gostando do produto, se não estão, o nível social. Infelizmente, isso é verdade, gente. Temos que identificar o nosso nicho, o nosso nível social. O nosso país é dividido por classes. Então, que tipo de classe você vai atingir? A classe D, a classe C, a classe B, a classe A, entendeu? Sendo que o maior público está na classe B, na classe D, C e já começa a diminuir na classe B, entendeu? Então, se você vai para um ramo de empreendedorismo, que é prestação de serviço ou vender algo, para iniciar, eu sempre recomendo você ficar ou entre a classe C ou entre a classe B, entendeu? A não ser que seja muito fácil, então foque mais na classe C e D. Por quê? Se o custo for barato e for fácil de fazer, é os que mais vão consumir, entendeu? Agora, se você quer produzir um produto de qualidade, com um valor mais elevado, aí eu falo para você buscar um público da classe D e da classe A, da classe B e da classe A, porque é aqueles que vão ter mais condições de pagar aquilo que é justo, entendeu? Vou dar o exemplo da nossa empresa mesmo. Vocês bem sabem, nós temos uma empresa de tapeçaria, mexemos com sofá, com reforma de sofá, com fabricação sob medida. E no início a gente quase quebrou porque eu não sabia disso. Eu não sabia que era muito importante eu identificar meu público-alvo. Por quê? Falando em relação como funciona a minha empresa, né? Uma pessoa que pagou, vamos lá, um exemplo, 2.000 num sofá, ela não vai pagar 2.000 para fazer uma reforma. Por quê? Todo mundo que vai pensar em reformar algo, ele pensa o quê? Eu preciso transformar aquilo que está velho em novo, mas num valor inferior. Porque se for para ser o mesmo valor, eu prefiro ir na loja e comprar um novo. Assim que funciona a nossa cabeça. Entendeu? Então quem pagou 2.000 não vai pagar 2.000 para fazer uma reforma. É muito, muito, muito raro. E quem paga 2.000 no sofá, eu identifiquei que é o quê? A classe C. A classe C e a classe D. Porque, gente, o nosso país, as pessoas, principalmente dessas classes, que são aí, 60%, 70% da população do nosso país, é um valor muito baixo. Eles estão ganhando aí um salário mínimo, um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos. Então, pagar, o salário mínimo no nosso país hoje está em torno de R$ 1.600, se eu não me engano. Então, o pai de família vai pagar aí, aluguel, vai pagar água, luz, alimentação. Ele não vai ter condições de pagar 2.000 no sofá, sendo que é quase o salário dele inteiro. Entendeu? Aí, entendendo isso, eu falei, pô, meu público não tá para essa área. Então vou tentar atingir um outro público, que é o público da classe B. Depois de quebrar a cara,
e quase fali, eu sentei e fui fazer os cálculos e identificar e entender o que estava acontecendo. E aí eu entendi que o meu público não era a classe C e nem D. Porque os valores, para ser de qualidade e para mim ter uma margem de lucro boa, é a classe B e a classe A. Por quê? A classe B, ela vai pagar em torno aí de um sofá, né? Que a gente está falando, uns 4, 6, até 12 mil reais num sofá. E quando a gente vai fazer uma reforma, a gente consegue elevar esses valores pela metade do preço, entendeu? Ou um pouco mais da metade do preço. Só que quando ele analisa, ele fala, pô, eu paguei, vamos supor, 10 mil reais no sofá e eles estão cobrando 5 mil para reformar, meu, tá valendo muito a pena, entendeu? Meu sofá é de qualidade, eu só preciso de mudar o visual, ter um pouco mais de conforto, vou fazer esse serviço. E aí foi um público que a gente atingiu e as coisas começaram a mudar, entendeu? O patamar da nossa empresa começou a mudar e a gente começou a crescer. Só que o número de clientes diminuiu. Então, às vezes, é, número, às vezes, crescer em tamanho não significa crescer em lucro. Às vezes é só um bolo que inchou. Tá inchado ali, mas ainda continua do tamanho pequeno, entendeu? E você precisa identificar isso nos seus, no seu faturamento, né? Então a gente identificou que diminuir quantidade de cliente, mas ao elevar os valores e trabalhar em cima de qualidade, melhoraria nossos faturamentos. Então isso ajudou bastante a elevar o patamar da nossa empresa. Ah, Fernando, mas como eu vou achar o meu público? Galera, a maior dica de todas, o marketing. Hoje tá muito fácil. Eu falo pro meu cunhado, né? Meu cunhado também tem a empresa dele. E às vezes a gente fala, cara, se a gente tivesse, sei lá, há 15 anos atrás, trabalhando desse jeito, mano, a gente já seria milionário. Só que ele sempre fala, cara, mas não tinha tanta facilidade de você se expor pro público quanto tem hoje. Isso é verdade. Hoje todo mundo tá com o celular na palma da mão. Todo mundo tá com internet ali, ó. Principalmente a gente tá aqui em São Paulo. Aqui, meu, é muita facilidade que tem de acesso à internet. Não deveria. Não tá do jeito que a gente, com os países de primeiro mundo, mas aqui tem bastante. Então tá todo mundo ali conectado. Faça um marketing em cima disso, entendeu? Anuncie, põe a sua empresa para todo mundo visualizar. Faça um marketing em cima disso. Você precisa aparecer. As pessoas precisam te enxergar. As pessoas precisam te enxergar, entendeu? Então você precisa se expor. Anuncie na internet. Faça uma página, faça um site, faça um Instagram. O Instagram é muito bom, ajuda bastante. Funciona, além dele te trazer visibilidade, é como uma vitrine, é como um portfólio. Um Instagram é excelente. Um Facebook também ajuda bastante. Então você precisa saber. Você precisa. Você precisa aparecer. Quem não é visto não é lembrado. Então você precisa ser visto. Então, família do empreendedorismo, eu aconselho você. Vai iniciar seu negócio? Faça essa análise. Identifique seu público e vai para cima do seu público. Entendeu? Não fica tentando. Não perca tempo. Não perca tempo e nem dinheiro tentando atingir todos os públicos. Não. Entendeu? Você tem que não tente agradar nem gregos nem troianos, entendeu? Agrade só um só, entendeu? Aí quando você vê que tá tô num patamar legal, que não sei o que, vamos fazer algo paralelo para também atingir aquela outra classe, aí sim, aí você consegue atingir as duas classes, todas as classes. Mas enquanto isso, foque em uma só, entendeu? E dê o seu melhor em uma só. Se é na classe D, faça, sei lá, eu tô fazendo coxinha, faça uma coxinha maravilhosa, entendeu? Com um recheio bacana, um recheio justo, entendeu? Uma coisinha gostosa, põe num valor acessível e foque nesse público, entendeu? Não queira fazer uma coxinha, que todo mundo sabe, que hoje a coxinha aqui em São Paulo deve estar tá valendo em torno de R$2. Aí você fala, não, vou focar no público A. E aí você pega uma coxinha que não tem qualidade de produto e tenta vender ela por R$20. O público A não vai comprar sua coxinha. E aí você não vai conseguir vender. Se você quer vender uma coxinha por R$20, você consegue, sim. Mas você vai ter que mudar o conteúdo da coxinha, você vai ter que colocar mais recheio, você vai ter que colocar, fazer um brand em cima disso, fazer um brand, não, como é o nome?
Ah, esqueci. Como montar uma história, entendeu? Vender uma marca em cima dessa coxinha, entendeu? Que nem o Ragazzo, e fazendo propaganda do Ragazzo aqui, tá estourado aí no país inteiro. Uma coxinha maravilhosa, crocante, gostosa. E ele vendeu uma marca, entendeu? Eles criaram uma marca em cima disso. Então, vai atingir esse público, sim. Só que você precisa criar uma história em cima disso, tá bom? Storytelling. Lembrei a palavra. Precisa criar um storytelling em cima do conteúdo daquilo que você está propondo para o seu público, tá bom? Então fique aí com. Essa é a dica que eu tenho para vocês. Se você gostou, curte aí, ajuda bastante o nosso canal, dá o joinha, deixe seu comentário, tá bom? Se precisar de ajuda, estamos aqui à disposição para te ajudar. Compartilhe o nosso conteúdo com aqueles que estão iniciando, porque o foco desse nosso canal aqui é ajudar aqueles que estão iniciando. Toda vez que a vez que eu fui pensar em abrir um canal, falei, eu vou focar naquele que está iniciando, porque quando eu iniciei eu achei muita dificuldade de ter conteúdo de pessoas que estavam iniciando, que estavam ali ralando todo dia. Eu só achava conteúdos, e não fala nem atacando e nem achando ruim, porque eu me inspirei muito nesses canais de empreendedores e empresários grandes, entendeu? Só que a realidade dele é totalmente diferente daquele que está começando um negócio da agora, entendeu? Então, criamos esse canal com foco em vocês que estão iniciando agora, tá bom? Então, se você precisar de ajuda, chame a gente aí, tá bom? Nos nossos comentários. E Deus abençoe e uma boa semana para todos.